Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criada em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Celebra acordos de cooperação técnica, convênios e projetos parceiros com instituições de notório saber, como a Universidade de Caxias do Sul, a URGS na Serra Gaúcha, além de instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento humano. Olá, estamos iniciando mais um programa Comunicando Direito da GSUL TV. Estamos hoje composta com a bancada à minha direita, Thiago Melo de Souza, assistente jurídico, do qual está trabalhando no meio do operador do direito, vai nos trazer alguns comentários com referência ao tema de hoje. Tema esse bastante importante que está na mídia em geral, inclusive fora do país, sobre a condenação do ex-presidente Lula. À minha esquerda está o nosso comentarista de segurança, o João Carlos Silveira Borges, Tenente Borges, já nos acompanha aí fazendo os comentários sobre a segurança, a Operação Golfinho, Operação Carnaval, e hoje está composta a mesa com esses dois para falar sobre a situação da prisão, provavelmente, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente Lula. Polêmica esta que está assolando o país. Uma discussão que a sociedade não sabe a quem ouvir. Uns dizem que vai ser preso, outros dizem que vai ser solto, outros dizem que pode concorrer, não pode concorrer. O que, de fato, existe sobre esta segunda condenação aqui em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal, do qual confirmou e, além disso, aumentou a pena do ex-presidente. Então, vamos passar então aos comentários. Tiago, assistiu pela televisão? Conseguiu assistir pela mídia o julgamento? O que achou do julgamento? Era esperado, não era esperado? Eu acompanhei alguns trechos do julgamento e eu acredito que os desembargadores foram todos corretos. O judiciário cumpriu o devido processo legal, apesar de eles terem alegado que não houve prova contundente, né? Eu acredito que eles fizeram um bom trabalho, sim, e a condenação foi correta. Tenente Borges, numa visão assim do telespectador, o que o povo está sentindo nas ruas? Qual é o comentário? Boa noite aos ouvintes, boa noite, doutor Ricardo. O comentário, a sociedade está indecisa. Não, condena, é dele, não é, tal. Mas a justiça prevaleceu. Mas hoje a sociedade tem que refletir se está certo ou está errado. Mas as leis têm que ser cumpridas, senão nós vamos entrar num caos. Essa é a visão de eu tenho o pessoal que apoia e o pessoal contra. Então, tem uma divisão na sociedade em relação ao ex-presidente Lula. O judiciário ele pode direcionar as suas decisões baseado no que a sociedade, ao clamor da sociedade, ou seja, a sociedade não queria que ele fosse condenado. Algumas, principalmente a esquerda, principalmente aqueles sem terra, aquela formação
vermelha, como se diz, né? Aquele pessoal não queria que fosse, que o presidente Lula fosse condenado. Mas o judiciário pode ir atrás dessa impulsão social? No meu entender, no meu acompanhamento, o judiciário foi imparcial. Ele cumpriu a lei. Ele fixou a lei. Né? Não teve nem para A nem para B. Ele julgou o cidadão, uma pessoa do Lula. Tá? Houve crime, foi condenado. Tá certo. Tiago, esse clamor da sociedade pode ser assim visualizado pelos juízes e poderia sair uma sentença contrária? O processo em geral, sim, ele teve uma repercussão muito grande, né? Principalmente o povo nordeste lá apoia muito Lula, mas no meu ver, sim, houve provas e o rito processual, como eu disse, ainda foi seguido corretamente. E os desembargadores, ao analisar o processo em segunda instância, eles comprovaram os fatos e ainda aumentaram a pena do Lula, né? Então, como o Borges falou, os nossos desembargadores foram imparciais e julgaram conforme as provas ali apresentadas. Para que o nosso telespectador perceba de como se deu esse julgamento, não numa esfera política, e sim numa esfera jurídica, o judiciário, por ser independente, é um dos poderes completamente independente, ele não pode julgar pelo clamor social. Ele julga pelas provas que estão nos autos. Existe uma discussão judiciária, que é o chamado devido processo legal, onde a pessoa é julgada em primeira instância, lá na primeira instância, em Curitiba, com o juiz de primeiro grau, que é o juiz Sérgio Moro. Lá sim existe a instrução da prova, se chama cognição do processo, o conhecimento do processo. Lá as partes e os juízes, todos eles, vão manipular as provas do processo, vão instruir o processo, ou apresentar a prova e as suas defesas. Ao cabo disso, existe então chamado uma defesa geral, que se chama memoriais, ou alegações finais, aonde defesa e acusação pegam todas as provas do processo e apresentam as suas alegações finais. Aí vai para o juiz. O juiz, de forma independente, seja Lula, seja João, seja Pedro, mas sim visualizando o cidadão réu ali, ele verifica através do seu conhecimento, e dentro do seu conhecimento ele verifica as provas de defesa e acusação, e de uma livre independência ele escolhe uma das teses, ou pelo menos ele se convence de que é acusado ou é inocente. Naquele caso, Sérgio Moro, então, um juiz brilhante, inclusive doutorado em Direito, né? Tem formação, inclusive, em Harvard, nos Estados Unidos. Então, é uma pessoa de conhecimento bastante amplo. Nada mais justo que ele possa, então, através desse conhecimento, dar uma sentença. E essa sentença foi desfavorável. Verifique, então, que o Sérgio Moro, mesmo tendo conhecimento das provas, estando visualizando cada réu que se encontra ali, cada depoimento que se encontra ali, cada situação que se encontra ali pessoalmente, que se chama a identidade física do juiz perante as provas, ele vê a expressão das pessoas que estão ali, no momento se estão falando a verdade ou não a verdade, e o que ocorre? Mesmo assim, ele deu uma sentença de 9 anos. E ao ver do tribunal, o juiz errou na disometria da pena. Na medida, no momento de aplicação da pena, para o tribunal, o juiz errou com todo esse conhecimento. Então, o que ocorre? Com a condenação, resta então um recurso de apelação para uma segunda instância.
Como o processo correu numa justiça federal, lá no Paraná, o tribunal competente é aqui no Rio Grande do Sul. O Tribunal do Rio Grande do Sul é competente para julgar os processos em segunda instância do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Todos os processos em fase recursal, em fase de apelação, ele chega a Porto Alegre através dos recursos. E chegando então ao tribunal, os desembargadores, ao analisar o processo, agora eles não têm o chamado conhecimento do processo, as provas. Eles vão analisar aquilo que foi já produzido. Não tem mais depoimento, não tem mais produção da prova, não tem mais nenhuma situação de que possa então alterar aquela sentença do juiz. Posto isso, então, é formado um relatório através do relator. Ele, através desse relatório, ele formou um voto através do seu convencimento das provas, e aí tem um revisor, que vai revisar aquilo que o relator, dentro do seu relatório, ele vai colocar se está correto as provas, se não está correto as provas, pode concordar, pode discordar. E aí tem um segundo desembargador federal, que vai então compor um voto, que são 3 votos. E o que a nação, inclusive o exterior, visualizou nesse processo, bastante falado, praticamente em todo o Estado e fora do Estado, é de que os desembargadores confirmaram essa sentença e mais, aumentaram a pena. Esse aumento de pena quer dizer que o juiz Sérgio Moro errou na aplicação da pena. Quando a pessoa é penalizada, quando o juiz dá a sentença, ele tem os requisitos das atenuantes e as agravantes, que aí ao final ele dá uma aplicação da pena e diz quantos anos a pessoa tem para cumprir. O tribunal, através da apelação do Ministério Público, aumentou, visualizou que estava incorreta a soma, a dissometria da pena. Então o que ocorre? De uma forma unânime, o tribunal aqui de Porto Alegre, ele então entendeu que o ex-presidente, ele é culpado. E aí houve uma segunda repercussão. Seria no sentido que a sociedade pergunta, você pergunta, ele pode concorrer? Ele não pode concorrer? Ele deve concorrer ou ele não deve concorrer? Como fica agora a situação do presidente Lula? Do ex-presidente, no caso, ele vai concorrer ou não vai concorrer? Tiago, na tua visão, ele pode ou não pode concorrer? Eu acredito que agora com a lei da ficha limpa, né, vindo essa condenação aí, ele não poderá concorrer. Porque isso aí já foi feito já para o pessoal envolvido em corrupção e Lava Jato já não concorrer e não governar o país, né? Então, no meu ver, apesar do pessoal quer que ele concorra, grande parte do país quer que ele concorra e venha ser presidente, no meu entendimento, com essa condenação que ele teve criminal, eu acredito que ele não venha concorrer e não possa concorrer. João Carlos Borges, o que tu acha? Enquanto cidadão, ele vai concorrer? Pode concorrer? Será que ele concorre? Não. Como eu disse, de pouco foi julgado todos os recursos dele, né? Quem tem que dizer que na ficha limpa não pode concorrer. Tá? Mas o Tribunal Eleitoral é que tem que dar a palavra final. Não. Dar a palavra final para não deixar na mão da justiça dizer que não pode. Tá? O órgão tem que informar se ele pode ou não. Perfeito. No caso dessa condenação, existe, como os 3 desembargadores aplicaram
praticamente por unanimidade a decisão do relator da confirmar a condenação e aplicar 12 anos para o ex-presidente, ele tem um recurso aqui no tribunal, seria os embargos de declaração. Esses embargos de declaração nada mais é para que a defesa peça um esclarecimento, né, daquilo que está no acórdão. Agora não é mais sentença, é um acórdão. Por que acórdão? Porque ele foi julgado por 3 juízes, chamados desembargadores federais em segunda instância. Sentença seria aquele documento, aquela condenação una ou apenas de uma pessoa, de um juiz, que é do Sérgio Moro. Então agora a suposta sentença é um acórdão entre 3 juízes de segundo grau que vão então dar o seu voto. Então foi unânime. Então se houver algum tipo de omissão, obscuridade e até mesmo alguma divergência, a defesa então pode pedir esclarecimento com referência à sentença. E provavelmente para usar esse recurso, eles vão entrar com esse recurso. Conta-se o prazo a partir da publicação do acordo. Essa publicação ainda não se deu, se sabe que houve uma sentença. No momento que ele interpor este recurso, embargo de declaração, se diz que ele pode aplicar, dar o esclarecimento em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, num ano, 2 anos, 3 anos, depende da capacidade, depende da situação burocrática de cada cartório. Se tem uma previsão de 2 meses, mas pode ser 1 mês, se tinha uma previsão para julgamento do ex-presidente para agosto e veio agora para janeiro, depende do cartório, a situação do cartório pode ser em 30 dias, 60 dias, 90 dias, 1 ano, 2 anos, depende a situação que vai se encontrar o cartório e as próprias disponibilidades dos juízes. Posto isto, só existe um recurso agora. É um chamado recurso ordinário. E o recurso ordinário, ele vai para onde? Para o STJ. E esse recurso ordinário não se julga mérito, não se fala em mérito. Não se diz se ele é culpado ou não é culpado. Apenas o recurso vai dizer que o tribunal, ou o próprio Sérgio Moro, não cumpriu uma legislação federal. Isso, que ele não cumpriu uma legislação, não deu direito para um cumprimento de uma legislação federal. Então, para subir o STJ, existem alguns recursos, alguns requisitos, né? E os requisitos, ele é bem claro lá na Constituição Federal para subir um processo ordinário. É contra uma lei. Existe também o chamado recurso extraordinário, que é quando esse processo de recurso vai ao STF, Supremo Tribunal Federal, e não se discute uma lei federal, se discute agora a Constituição Federal. Se porventura Sérgio Moro e o tribunal, ele não deu direito de uma legislação federal, por exemplo, o princípio do contraditório no artigo 5º, inciso 55, a ampla defesa. Então se busca, o STF e se diz, olha, eu não tive o direito de defesa. Portanto, só tem 2 recursos, não se discute mais o mérito, não se discute mais a prova, só discute lei estadual e lei federal. Que é difícil ter esse retorno. Portanto, nós podemos então, com certeza, ver que se esgota agora nessa decisão a matéria de mérito, os fatos
Não existe mais defesa para os fatos. Portanto, no próximo bloco, nós vamos continuar com a nossa polêmica e saber sobre as condições do presidente Lula ser candidato ou não ser candidato. Nós já retornamos para o nosso segundo bloco. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criado em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Celebra acordos de cooperação técnica, convênios e projetos parceiros com instituições de notório saber, como a Universidade de Caxias do Sul, a UCS na Serra Gaúcha, além de instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento humano. Estamos retornando então para o nosso segundo bloco. Você está no programa Comunicando o Direito da GSUL TV. Nossa programação será reprisada na quinta-feira às 13 horas. Nós recebemos através do e-mail comunicando direito gmail.com as perguntas que telespectadores poderão fazer através do e-mail. Nós responderemos aqui para você através das câmeras. Nós estamos hoje então falando sobre a polêmica esta não regionalizada, mas sim já mundial, sobre a confirmação da condenação do ex-presidente Lula. Estava aqui, então, no primeiro bloco explicando, com referência à situação dos recursos pertinentes, e até me equivoquei com referência aos 2 recursos para chegar a Brasília através do STJ. Não é o recurso ordinário, e sim o recurso especial. Recurso ordinário é aquele que veio do Sérgio Moro para o tribunal. Então, esse segundo recurso seria o recurso especial, onde só se discute a legislação. Os fatos não se discute mais. E também poderá ir ao Supremo Tribunal Federal. Tiago, com referência a essa situação de recursos, essas tendências, o que tu acha? Agora os advogados do Lula agora vão entrar com agravo, né, pedindo um esclarecimento do acórdão, né, que agravo a embargos. Os embargos, vão entrar com os embargos de declaração. No meu ver, esses embargos aí vai ser só para ganhar tempo, porque lendo decisão, assistindo decisão, né, não houve obscuridade, e então no meu ver ali vai ser mesmo só para ganhar um tempo. Procrastinar, na verdade. Exatamente, né? E até ser julgado esses embargos aí, então, como o doutor falou, talvez 2 meses, 90 dias, e após, né, decidido os embargos, se eles vão aceitar ou não, abrirá um novo prazo para eles, né, para os recursos para Brasília, no qual vai entrar com o recurso especial, como o doutor falou, e o recurso extraordinário, no qual ambos ainda têm que ser ingressados ao mesmo tempo para pedir a suspensão da prisão do Lula. Mas eles não têm efeito suspensivo, né? Esse é o problema. Sim, eles têm que entrar os dois juntos para solicitar o efeito suspensivo, né? E ainda hoje pela manhã, os advogados do Lula entraram com habeas corpus em Brasília, pedindo a suspensão, né? Não, solicitaram hoje mesmo, na data de hoje, entraram com habeas corpus para solicitar o impedimento da prisão dele.
Então vamos agora ver o que vai suceder nos próximos capítulos. É isso aí. João Carlos. Bom, eu também dizer que todos os recursos, né, têm que ser julgados, né, tem que ser todos os recursos, tanto da defesa como da acusação, serem julgados para não ficar nada obscuro, né, mesmo porque a justiça tem que prevalecer, as leis têm que prevalecer, e não deixar a situação em branco, tá, porque senão não foi feita a ampla defesa Tá certo. Exatamente. João Carlos, houve uma movimentação do aparato da Brigada Militar, Polícia Civil, como nunca se viu praticamente no Rio Grande do Sul. Tinha uma perspectiva de algum tipo de violação, de quebra-quebra. A presidente do PT esteve aqui num discurso e disse que inclusive teria morte. Existia alguma perspectiva com referência à segurança nesse sentido, que poderia haver morte, poderia haver uma quebra-quebra? Exatamente. Né? A preocupação do comandante-geral da Brigada, né, foi em relação a isso aí, onde o comandante-geral trouxe mais de 2.000 homens do interior, policiais e militares, para reforçar a segurança nesse evento, com esse temor dessa guerra, poderia dar uma guerra civil, né, por causa do julgamento. Mas graças a Deus e a estratégia do comando-geral da Brigada, não houve nenhum incidente em Porto Alegre. Lembra do caso Valdeci? Houve. Poderia explicar? Não. Se lembra? Naquela época, sim, eu estava na Brigada, né? Inclusive estava no dia também, lá da confusão, onde o Prêmio Valdeci estava fazendo policiamento no entorno, ele não estava diretamente no conflito, foi covardemente assassinado. Ali na Praça Matriz foi assassinado ali, e ele estava de serviço, mas não diretamente na frente do palácio, ele estava fazendo policiamento da área. Essa mobilização se deu por causa dessa experiência. Exatamente, que teve no passado. Então, observando então que outrora nós tivemos uma movimentação da esquerda, onde o movimento dos camponeses praticamente invadiram Porto Alegre, com foices, machados, picaretas, e tomaram o entorno do palácio do governador. E lá então, nessa movimentação, a Brigada Militar estava acompanhando, e houve então, por parte de ambas, segurança e os movimentos sem terra, uma eclosão aonde então houve praticamente uma guerra civil, aonde o policial militar Valdeci foi degolado com uma foice, e houve a repercussão mundial nesse sentido. De lá para cá, a Brigada Militar, através das suas cautelas, nunca mais teve esse tipo de mobilização, esse tipo de procedimento. Nós tivemos também lá em Carajá, onde praticamente os campesinos foram fuzilados, não é? Se viram então os policiais militares naquela situação, sob perigo de vida, e dispararam as suas armas. Então esse temor de julgar esse líder dos camponeses, e até o líder esquerdista, e pelo clamor inclusive da presidente, alertando que poderia haver morte, a Brigada Militar então houve essa mobilização. Se sabe que foi ordeira, tanto parte pró e contra, e não houve qualquer tipo de violência, tanto por parte dos camponeses, que aqui tiveram em massa, segundo se observa na grande mídia, a maior concentração foi aqui em Porto Alegre, e não se viu uma concentração enorme, uma concentração assim absurda, como poderia se considerar, comparado a aqueles votos que, segundo a mídia,
diz que o Lula tem 33%, não é o clamor de toda a sociedade. E aqueles cidadãos ordeiros que são a favor da justiça não estiveram lá na sua integralidade. Muita gente pacífico, né, ficou em casa acreditando na justiça. Então, o que ocorreu? Eu acredito que houve, então, uma própria decepção por parte daqueles que esperavam, na verdade, uma festa. Eu acredito que os esquerdistas acreditavam que haveria absolvição, e aí sim ia ter uma festa nacional, e houve a aplicação da justiça, e confirmando a condenação do ex-presidente, e, a meu ver, ao meu sentir, se eu estou errado, me corrijam, eu acho que houve uma decepção, inclusive, no segundo voto já estava o pessoal se dispersando, né? Até eu sentir, João Carlos, nesse diapasão no qual eu comentei aqui, que é isso aí mesmo? Realmente, assim, houve uma excitação do comando do PT. Esse Lula foi condenado, vai ter morte e tal. Mas, resultado das provas mostradas para a sociedade, se viram que não é aquilo. E foi essa expressão que viram que a justiça está certa. E onde foram se dispensando já. No segundo momento ali já estavam se dispensando já. Tiago, o que acredita que é isso aí? Houve a dispersão? O pessoal realmente veio para cometer desordem, ou veio para festejar e ficar decepcionado? Houve uma mobilização muito grande, né? Um movimento sem terra, a CUT, toda essa movimentação do PT veio para Porto Alegre, mas a inteligência da Brigada Militar se posicionou e se administrou muito bem essa aglomeração. Como o Borges falou, 2.000 soldados vieram para Porto Alegre, né? Para dar apoio, e a cavalaria também, então, assim, muito, a Brigada está de parabéns, né? No meu ver, se eu não me engano, acho que só na José de Alencar que tocaram fogo num tonel de lixo lá, mas foi só esse incidente, de resto foi tudo pacífico, não houve gritaria, não houve nada. Esses créditos pela esta organização, a quem se deve na Brigada? A estratégia do Comando Geral da Brigada. Não é o nome do comandante? Com o coronel Andrei Silva Isolado. Ele mobilizou a logística toda. Toda. Foram mais de 10 dias de planejamento. O coronel Andrés direto com os chefes de batalhões todos, para tudo sair dentro dos conformes, não ter problema, como se foi visto, cercamento, até o Lago Guaíba foi cercado. O espaço aéreo também. Também, exatamente. Uma estratégia que deu resultado positivo. A população ordeira não teve problema, ninguém ficou, que havia aquele tensão no ar, o que não ocorreu. Realmente, no aspecto da segurança, a Brigada Militar está de parabéns, não só a Brigada Militar, mas também, acho que provavelmente a Polícia Civil também foi mobilizada, porque a Polícia Civil está, entre aspas, num estado de greve, provavelmente abriu as suas portas para receber qualquer tipo de incidente que houvesse ocorrido, até porque numa situação emergencial desta, na mobilização de um aparato de segurança desta envergadura, tenho certeza que o braço da Polícia Civil também estaria ali. E também, até posso citar, vi também o próprio secretário César Schimmer lá presente no próprio local. Um secretário que é político, ele não tem uma situação policial, uma formação policial, foi prefeito, foi deputado, e inclusive está lá naquela situação
enquanto prefeito de Santa Maria, na situação da Boate Kiss. Essa semana fez 5 anos ele comemorando, lá estava ele como prefeito, então é um político, um hábil político, mas estava na linha de frente, coordenando, comandando juntamente com o comandante da brigada. Então os aparatos de segurança estão de parabéns, porque não houve, a meu sentir, a meu ver, nenhum tipo de incidente, nenhum tipo de desorganização. E quando o julgamento terminou, houve então o deslocamento, né, desse pessoal para não se confrontar, né, provavelmente, e deslocamento, e seguiram então escoltado, tanto para ir como para voltar, esse pessoal. Agora, a segunda situação que o telespectador não quer calar é sobre o Lula vai concorrer ou não vai concorrer. O Lula tem condições de concorrer? Doutor, acho que não. Não. Acho que não. E se concorrer, ganha ou perde? Não vamos dizer, não, mas não vai ser aquela que foi a primeira vez. Né? 80%? Exatamente. Não vai ser. Tiago? Eu acredito que não vai concorrer, se bem que o PT ainda tem até o dia 15 de agosto para protocolar a pré-candidatura, né? E ver se o TSE vai aprovar, vai rejeitar ou não. O TSE ainda tem até o dia 17 de setembro para rejeitar ou aceitar a candidatura dele, né? Acredito que não vai conseguir. Mas caso venha a se candidatar, eu acho também que não se reelege. Acho que vai incomodar, mas não vai se reeleger. Ele ouviu a entrevista do presidente Temer essa semana na Rádio Bandeirantes, do qual o presidente Temer, na entrevista na rádio, ele informou para que a sociedade o julgasse através do voto. Claro que seria uma visão política do presidente Temer, um hábil professor constitucional, com uma experiência de 80 anos de vida. Claro que para ele, enquanto político, seria bastante importante o embate do presidente Lula seja derrotado nas urnas. Ou seja, na visão dele, de forma política, que Lula concorresse e nós, enquanto cidadão, enquanto votante, através do sufrágio, fazer com que Lula não chegasse lá. E não só o Lula, todos aqueles envolvidos em corrupção, inclusive condenados em corrupção em primeira instância, segunda instância, através do voto. Mas a situação jurídica é completamente adversa. Na justiça não é uma ciência exata. Na justiça nós temos lá uma ciência das ciências humanas. Então se diz, né, o jargão jurídico, que cada cabeça de juiz tem uma sentença. O que um juiz pode entender, o outro pode não entender. O que ocorre? A meu sentir, agora um aspecto legal e jurídico, é que nós temos que ter uma discussão. Se Lula vai concorrer ou se não vai concorrer. Nós estamos terminando o nosso segundo bloco. No terceiro bloco e último, nós vamos então discutir sobre as eleições do Lula, se pode ou se não pode. Tenho certeza que você, telespectador, está curioso para saber se o ex-presidente poderá concorrer ou não. Nós já retornamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor.
é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criada em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Celebra acordos de cooperação técnica, convênios e projetos parceiros com instituições de notório saber, como a Universidade de Caxias do Sul, a URGS na Serra Gaúcha, além de instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento humano. Estamos de volta na programação Comunicando Direito da GESUL TV. A nossa programação, o nosso tema hoje bastante polêmico e discutido em todo o Brasil, sobre a segunda condenação, ou a confirmação da condenação com aumento de pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Regional Federal aqui do Rio Grande do Sul. Nosso programa poderá ser visto através do Facebook, Comunicando Direito, gmail.com. Lá no Facebook vocês poderão assistir novamente essa programação, bem como as programações anteriores. Você poderá também enviar algumas perguntas para ser respondida aqui nesse programa através do comunicandodireito@gmail.com. A nossa programação será reprisada novamente na quinta-feira, do qual nós temos a nossa programação às 13 horas. De volta nesse último bloco, falaremos então sobre a polêmica se o ex-presidente poderá concorrer ou não. Tiago, a teu sentir, ele pode ou não pode concorrer? Essa sentença impediu ele de concorrer às eleições? Não, ainda não, né? Porque ele não é o candidato ainda, né? Vai anunciar a pré-candidatura dele ainda, mas ainda não foi decidido ainda, né? Então, como eu falei anteriormente, o PT tem até o dia 15 de agosto para protocolar no TSE, e o TSE vai vir a decidir se ele vai ser candidato ou não. João Carlos, o que é? Eu vou acompanhar o parecer do Dr. Thiago também. Se dia 15 ele não for... Então a sentença do tribunal não o impediu, até porque ele não é candidato. Não é candidato. Né? Então, o que ocorre de uma forma jurídica, como se diz, né? Cada cabeça de juiz tem a sua sentença e cada operador de direito também tem o seu pensamento. O meu pensamento nesta ótica, nesse sentido, é no sentido de que a sentença, o acórdão que confirmou e aumentou a condenação, a penalidade do ex-presidente de 9 para 12 anos, esgotou qualquer matéria de fato. Então, matéria de fato não se discute mais. Existe agora os chamados embargos declaratórios, mas no sentido apenas para esclarecer, aclarar algumas dúvidas, algo obscuro, algo que não está esclarecido no acordo. Mas, de fato, a sentença foi unânime, então, recurso para o mérito, ou seja, recurso para o fato não existe mais. Então, essa sentença lá no acordo não foi aplicado a inegibilidade do ex-presidente Lula. Por que não foi aplicada a inegibilidade do presidente? Porque, primeiro, que é uma ação civil pública, uma ação criminal. E segundo, ele não é candidato. Não existe candidatura de ninguém. Até as prévias agora, a partir de julho, aonde a sociedade e os partidos vão se mobilizar para compor, então, os seus candidatos. Candidato é aquele que foram aprovados pelos convencionais, ou seja, aqueles convencionais de cada partido. Então, em julho, claro que o prazo que o Thiago deu aqui é um prazo máximo, um prazo final, mas geralmente é em julho. Em julho o pessoal vai então, através dos convencionais, seus partidos vão se reunir e vão escolher os seus candidatos. A partir dali então, esse pessoal é candidato. Antes disso, é pré-candidato. Pré-candidato não pode fazer campanha. Pré-candidato não existe, apenas é uma palavra que
colocaram para alguém que quer ter a intenção de se candidatar. Porque ele pode ser pré-candidato e os convencionais não escolher. Ele ou qualquer um outro, deputado estadual, deputado federal, senadores, governadores e qualquer um outro. Então é assim que funciona. Então agora nós temos a candidatura para a presidente da República, provavelmente. Se o presidente for escolhido agora, é naquele momento que ele forma ou apresenta a sua candidatura, ou a sua ficha, ou a sua aprovação pelo partido, é que o Supremo Tribunal Eleitoral, no caso dele, que é candidato a presidente da República, vai analisar essa situação. Alguns partidos políticos, qualquer cidadão que tenha título eleitor, qualquer partido político poderá impugnar este registro do presidente, informando que ele não tem os requisitos da chamada lei da ficha limpa, ou seja, uma condenação em segundo grau. É lá, na Justiça Eleitoral, que vão decidir se ele é ou não é candidato, se ele pode ou não pode ser candidato. Lá, aí sim, os recursos de lá que poderá fazer com que o presidente Lula seja candidato ou não seja candidato, concorra com liminar ou não concorra com liminar. Cito como exemplo aqui, no estado do Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, em Gravataí, nós tivemos um candidato, candidato impugnado pela ficha limpa, o Bordion, e ele, através do liminar, ele concorreu, e um pouquinho antes das eleições, o tribunal julgou a situação dele e cassou a sua filiação, impediu ele de concorrer. Ele saiu da cédula eleitoral, não pôde sair da cédula eleitoral, porque todo o sufrágio universal estava organizado, a justiça estava organizada, e ele não poderia sair das urnas, mas ele não poderia então ser candidato. Então foi escolhido lá, o PT de Gravataí escolheu a prefeita Sato, né? No caso, a cédula eleitoral não pôde ser modificada, nesse sentido, não sendo modificada, todo e qualquer cidadão de Gravataí que foi votar em Bordion, saiu a foto do Bordion, mas os votos foram para aquela escolhida pelo PT, a Sato. O que ocorreu ali? A meu ver, houve, entre aspas, uma fraude eleitoral, mas lícita, porque deveria constar a fotografia da candidata e não a fotografia de Sérgio Bordion. E ela foi eleita, assumiu, claro que posterior depois teve alguns problemas administrativos, do qual depois restou então cassada pela própria Câmara, mas por outras circunstâncias. Então isso aí pode ocorrer com o próprio presidente Lula. Ele fazer o seu registro, for impugnado por alguém, ser aceito, recorrer através de liminar, apresentar a sua campanha, concorrer à sua campanha e provavelmente até uma situação definitiva no Tribunal Superior Eleitoral, ele vai deixar de concorrer ou não. Mas com certeza ele pode concorrer com o liminar e depois o liminar ser cassado uma decisão definitiva. Nós temos então essa polêmica, essa situação. Concorda que possa alguém concorrer com o liminar? O cidadão vai estar tranquilo para votar, sabendo que aquela pessoa pode sair a qualquer momento? Não concordo. Uma pessoa concorrente tem que ser uma pessoa liberada, sem processo nenhum. Aí vamos lá, a pessoa está candidato com a liminar. Aí amanhã 21 processos. A nossa bandeira já diz, áudio em progresso, né, doutor? Seu Tiago, que mora em Gravataí, sabe desse caso? Sim, presenciei o caso, acompanhei todo o processo também. Bom, eu não concordo também, né? A gente sabe que a nossa lei dá essa brecha para ver essa candidatura, como tu falou,
Talvez o Lula venha se candidatar, foto dele, o pessoal vota nele e depois venha cair por terra, né? Então, como o Borges falou também, quando a gente vota naquela pessoa. Não pensando que vai vir ser substituída por outra, né? Então, infelizmente, existe essa possibilidade, sim, mas eu não concordo. Observe, então, que são duas coisas distintas. Uma é a condenação do Lula pela segunda instância, e lá tem os seus recursos, não mais de fato, mas sim agora de direito. Quando eu digo de fato, é porque não se discute mais o mérito, não se discute mais se ele cometeu ou não cometeu o crime, e sim apenas vai se discutir se as legislações foram respeitadas ou não. O recurso pertinente para não ser respeitado a lei é lá no STJ, através do recurso especial, e se não for respeitado a Constituição Federal, seu devido processo legal, a ampla defesa, moralidade e outros tipos de direitos garantidos pela Constituição Federal, se não for garantido para o presidente Lula, então vai se discutir a matéria constitucional. E aí sim vai então ao STF para que o STF decline se houve desrespeito a esta matéria ou não. Então, já sobre a candidatura, é uma outra situação. Se porventura o Lula, como já se lançou pré-candidato, e os convencionais o escolher, eles vão ter aquele risco. Se vão gastar milhões para fazer uma campanha de alguém que possa, provavelmente, não ter sucesso. Ou se vão lançar um outro para que, então, gaste dinheiro que agora é público, para que possa, então, ter na campanha e ter êxito ou não. Então, o que ocorre? Lá sim, nessa segunda esfera, que seria na Justiça Eleitoral, o Lula vai ser candidato ou não ser candidato. Lá sim, eles vão usar todos os recursos necessários, através até mesmo com liminar, para saber se ele vai ser candidato ou não. Provavelmente teremos um Lula aí concorrendo através de uma liminar, porque no seu pensamento, ele achando que venha para presidente da República, se porventura tiver êxito, ele vai se safar desses processos que já tem julgamento. Se vemos agora que já tem um próximo processo a ser julgado, e provavelmente venha mais uma condenação do ex-presidente Lula. Então nós temos quase terminando o nosso terceiro bloco. Nós vamos passar então ao nosso comentarista de segurança, o Tenente Borges. Tenente Borges é da Brigada Militar da Reserva. Há pouco tempo ele deixou a caserna com mais de 30 anos trabalhando em prol da segurança. Está nos ajudando aqui com seus comentários, brilhante comentário, e trazendo as suas experiências. Nós vamos levar então ao Tenente Borges as suas considerações finais. Bom, doutor, eu entendo que realmente essa candidatura do Lula é uma incógnita. Porque pode se candidatar, pode não. Mais um capítulo da novela. Mais um capítulo da novela. Mas esperamos que o Tribunal Superior Eleitoral haja com coerência em relação rapidez, a isso. E rapidez também. Tá certo. Tiago, o Tiago tem nos ajudado aqui, às vezes como cinegrafista, às vezes como comentarista, às vezes tem nos ajudado aqui com as suas matérias, do qual tem desbruçado, e uma delas é bastante interessante, esta da parte jurídica. É um árduo assistidor do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Inclusive a gente discute muito com referência a esses julgamentos que ele assiste permanentemente, e agora, através desse julgamento, ficou atento e está nos trazendo essas belíssimas informações
e passo a palavra para trazer as suas considerações finais. Doutor, eu queria agradecer o presente programa. E em relação à eleição, vamos ter que aguardar, né? Para ver o que os tribunais aí vão decidir, vamos aguardar também esse habeas corpus, que foi interposto dia 30. Então só não resta aguardar mesmo para ver o que vai ser o desfecho do Lula. Então nós estamos encerrando o nosso último bloco. E não esqueça você, telespectador, que essa programação poderá ser assistido novamente na quinta-feira. As suas perguntas poderão ser feitas através do comunicandodireito@gmail.com e nós responderemos na próxima programação. Muito obrigado por estar com você na sua sala hoje. Até o próximo programa. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criada em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Celebra acordos de cooperação técnica, convênios e projetos parceiros com instituições de notório saber, como a Universidade de Caxias do Sul, a UCS na Serra Gaúcha, além de instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento humano.